quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Deixe sua Bíblia aberta. Se você ainda não tem uma Bíblia de papel, eu quero encorajar você a comprar, a investir nisso. É o melhor presente que você pode dar para alguém ou para você mesmo. Nós temos usado a versão Nova Almeida atualizada. É uma versão muito boa, a gente gosta muito dela. Não tem nenhuma versão perfeita, sempre tem algumas palavras e termos que podem ser melhor traduzidos, mas é uma ótima versão. E quero convidar você, se tiver possibilidade, a acompanhar nessa mesma versão. Aberto o seu aplicativo, a sua Bíblia de papel, antes de começarmos a ler, eu quero pensar com você sobre uma pergunta que quando estávamos no campo missionário, depois de ter voltado do campo missionário, eu e Marcelo, Samuel e Marisol, passamos ali de 2009 até 2021 no campo missionário, e uma pergunta recorrente que nos era feita é: qual é o maior desafio, o maior problema, a coisa mais difícil do campo missionário? Qual é a coisa que vocês precisam lidar, que mais dá trabalho? E a gente tem muitas respostas para isso. A comunicação, a distância do povo, a comida, o clima. Mas quando a gente é muito, verdadeiramente, profundamente sincero, a maior dificuldade, o maior problema do campo missionário, sabe qual é? O meu coração. É o meu coração. Porque nós podemos estar em muitos lugares diferentes, e se a gente tem a convicção de que Deus nos levou, e essa é a vontade de Deus, e passar por situações diferentes, distintas, a gente vai reagir a partir daquilo que o nosso coração é. Então o maior desafio no campo missionário era o nosso coração. E uma frase que tem me acompanhado é que Deus não, quando Ele não muda a situação ao nosso redor, os dilemas, as dificuldades, os problemas, é muito possível e bem provável que Deus queira mudar o seu coração. E trazendo essa linha de raciocínio do desafio do nosso coração, eu quero trazer isso para a nossa igreja. Talvez seja uma verdade meio indigesta e desconfortável. E o maior desafio, o maior problema, a maior dificuldade que a gente precisa lidar na Igreja Presbiteriana da Barra não é ter um terreno grande, um asfalto que tem buraco, um sistema elétrico que precisa ser reformado, um pastor que prega muito demorado, os diáconos que não fazem talvez o trabalho que você julgue que não é o melhor. O maior problema da Igreja Presbiteriana da Barra são os nossos corações e a forma como a gente reage às circunstâncias ao nosso redor. É chato isso, né? É desconfortável, mas quando a gente descobre isso e esse coração é rendido aos pés do Senhor, fala: Senhor, me ajuda a reagir da forma como o Senhor quer que eu reaja diante das situações difíceis. O nome disso é conversão, é novo nascimento, é quando Deus transforma um coração de pedra em um coração de carne, sensível ao mover e ao agir do Espírito Santo, que conclui: é verdade, Deus, fizeram coisas difíceis comigo. E a responsabilidade é de quem fez diante do Senhor, mas a minha responsabilidade é como eu vou reagir diante dessas coisas. E eu quero convidar você a, nessa perspectiva, acompanhar a leitura desse texto. Atos capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus nos diz: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos.
A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém. O título da nossa mensagem de hoje é o poderoso testemunho da resolução de conflitos. O poderoso testemunho da resolução de conflitos. Diz a palavra de Deus, no primeiro versículo, na primeira parte do primeiro versículo, uma notícia maravilhosa. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos. Aleluia! Que coisa boa! Eles passavam por perseguições. Eles pregavam o evangelho e foram presos, foram açoitados. Se consideraram dignos e felizes por terem passado por aquele sofrimento. Pensamos sobre isso na semana passada. Como é que foram os sofrimentos dessa semana? Considerou-se digno? Lembrou do que o Senhor falou contigo na semana passada? E o próximo versículo, então, que nós lemos agora é: aumentaram o número dos discípulos. Não diz aumentou o número do povo ali que se congregava, do hall de membros, mas a Bíblia é clara em dizer que aumentou o número dos discípulos. Gente que tinha convertido. Primeira conversão ali, 3.000 pessoas no discurso de Pedro, no capítulo 2. Depois o número sobe para 5.000 e depois já é incontável. Disse que era uma multidão e eles continuavam aumentando. E essa é uma verdade, um item que nós como pastores, liderança e membros da igreja também, a gente fica atento, mas a gente não pode ser tomado como refém de um crescimento. A gente fica muito feliz. Eu e você queremos que a igreja presbiteriana da Barra cresça. Nós queremos que seja uma igreja cheia de discípulos. A gente vê igrejas maiores que cresceram e cursos que apontam, não, olha, assim a sua igreja vai crescer. Nós oramos para que Deus encha essa igreja de discípulos, servos, comprometidos, não inchada de consumidores, de gente que vem, recebe, critica e vai embora. Que cresça o número de discípulos. E essa é a nossa oração e pede, Deus, ajuda a gente a ter o coração nisso. E se tem alguém aqui que é só um ouvinte, um espectador, e que ainda não é um discípulo de Cristo, e Jesus mesmo define discípulo como aquele que precisa tomar a sua cruz, morrer para si mesmo e seguir a Ele. Essa é a definição de Jesus. E crescia o número de discípulos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Acontece que, havendo um crescimento ali, a igreja não era perfeita. É uma igreja modelo, mas não uma igreja perfeita. Ela tinha problemas. E essa é a segunda vez que o autor do livro de Atos traz problemas, expõe esses problemas, esses conflitos, essas dificuldades. Isso é maravilhoso na palavra de Deus também. Ele não revela a sua vontade, Deus esconde e apresenta, não, olha, os crentes, a igreja é perfeita, não tem problema. Não, temos problemas, temos dificuldades. A questão é como a gente resolve os problemas, os conflitos e as dificuldades. E é isso que faz as pessoas verem que aquilo que a gente prega não é uma teoria que a gente entende só com a nossa cabeça, mas é uma verdade que a gente vive com o nosso coração e com a nossa alma. E é isso que vai fazer os nossos visitantes entrarem e falar, tem alguma coisa diferente aqui. Eles vivem o que pregam. Ou vai fazer o contrário. Eles pregam uma coisa, mas eles saem falando mal um do outro. Esse é um testemunho poderoso. Um testemunho poderoso. E ali, então, nós vamos ler, depois da vírgula, uma notícia difícil. A notícia é: houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja era formada por pessoas de várias origens, mas havia alguns grupos prioritários ali, especialmente entre os judeus que haviam se convertido, e dentro daquele grupo dali haviam as viúvas. A Bíblia sempre fala sobre o cuidado que nós precisamos ter com os mais vulneráveis e cita especificamente as viúvas e os órfãos, aqueles que não têm quem pode ajudá-los, assisti-los. Uma mulher que era viúva, que não tinha filho, ela era uma mulher muito vulnerável. A igreja se preocupava em cuidar, em sustentar naquilo que ela necessitava, porque ela não tinha condição de se sustentar. Assim também com os órfãos, eles
faziam, quem não tinha pai, mãe, um tio que pudesse assisti-los. E a igreja cresceu ali, louvado seja o nome do Senhor, mas nesse crescimento apareceu um problema de ordem logística. E nós, como corpo de Cristo, precisamos pensar que o corpo que cresce, ele não se firma imediatamente. A criança, quando vai crescendo, ela dá uns passinhos, ela tropeça, mas ela vai se firmando, e problemas são normais aparecerem, não se assuste com eles. E houve um problema, e o problema é que as viúvas dos helenistas, os helenistas eram os judeus que falavam a língua grega, prioritariamente aqueles que estavam mais influenciados pela cultura ali da região, e tinham as viúvas dos hebreus, judeus diriam mais de pedigree, assim, de raiz ali, que não eram tão influenciados, falavam aramaico, então eram grupos ali diferentes, a igreja é esse grupo heterogêneo, as pessoas não são idênticas, não são iguais, mas havia um problema ali em que na distribuição diária, e nós já vimos nos capítulos anteriores, as pessoas vendiam seus bens e compartilhavam e assistiam a eles, mas aconteceu aqui que as viúvas dos helenistas, dos gregos, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quando elas chegavam no final da fila, talvez, acabou, não vai ter para mim, e aquilo dali 1 dia, 2 dias, e aí começou a aparecer, depois do primeiro problema do esquecimento, um segundo problema, que foi o problema da murmuração. Não tem problema ter problema. O problema é o que você faz com esse problema. O problema de esquecer pode acontecer, eu e você podemos cometer erros, nós somos humanos, não somos perfeitos. A questão é o que a gente vai fazer com esse problema. E a reação aqui foi que houve murmuração. Um veneno, um câncer que se enraiza e que se infiltra e que pode se infiltrar na igreja ou em qualquer comunidade ou agrupamento humano, seja crente ou não crente, mas que enfraquece esse agrupamento. Porque os problemas aparecem, mas quando, ao invés de nós lidarmos com os problemas, começamos a murmurar, a reclamar, a fazer fofoca, em vez de trazer soluções, trazer críticas que não contribuem para a resolução do problema, aquilo vai enfraquecendo os relacionamentos. E o primeiro ponto que eu quero que a gente pense nessa manhã é que diante dos problemas, a palavra de Deus nos convoca a termos cuidado para não termos uma reação errada e pecaminosa. Diante dos problemas, e os problemas acontecem, aparecem, diante do povo, cuidado para você não ter uma reação errada e nem pecaminosa. A murmuração foi essa reação errada. Nossa pregação sempre procura apontar para Jesus, e quando a gente olha para o nosso perfeito exemplo, jamais em tempo algum saiu uma murmuração da boca de Jesus. Jamais murmurou. Isso não significa dizer que Jesus achava que todas as coisas eram perfeitas, não. Ele irou-se ali contra os vendilhões do templo. Ele, quando ele estava ali no momento de dor, de agonia, ele orou a Deus, falou: Deus, eu estou sofrendo, mas Jesus jamais murmurou. Mas a murmuração é uma tendência natural do ser humano. Você não precisa fazer força para murmurar. A nossa natureza adâmica produz isso naturalmente. Você não precisa fazer esforço para reclamar de uma forma improdutiva e danosa. Assim é a nossa natureza. Porque a gente vê uma coisa errada e a gente tem algumas alternativas. Ou a gente procura a pessoa e compartilha com ela, fala: olha, está errado, eu não gostei, foi ruim, a gente precisa conversar. Ou a gente presume, conclui coisas que talvez nem tenha sido a intenção da pessoa e começa a reclamar e falar para os outros e trazer aquela conversinha ali, aquela fofoca. Você não acha isso? A gente vai querendo puxar aliados para que o nosso ponto de vista seja defendido e a murmuração começa a se espalhar sorrateiramente. Aliás, a murmuração é o segundo pecado, clara, explicitamente apontado no livro de Atos, de dificuldade e problema interno da igreja. O primeiro foi a mentira de Ananias e Safira. E ali, Deus exerce o seu juízo e a condenação
imediata diante da mentira. Corta ali na raiz da coisa. O segundo pecado que aparece é a murmuração. E, meus irmãos, os problemas, as perseguições externas não enfraquecem a igreja. Antes, pelo contrário, elas fortalecem. Vão fazendo uma lapidação, uma poda ali naqueles que realmente estão firmes ou não. Se chegasse alguém e falar, olha, quem for crente aqui vai ter que apanhar. A partir de hoje que a polícia vai bater, rapidinho a gente vai ver quem é crente e quem não é. Agora, a murmuração é um negócio que vai se infiltrando na vida dos discípulos. Era gente crente, mas era alguém que estava num processo ainda de santificação. Portanto, meus irmãos, cuidado com a murmuração. O problema aparece, mas como a gente reage com esse problema, como é que a gente responde a essa dificuldade, é nossa responsabilidade. O livro de Provérbios, ele traz, no capítulo 6, uma lista de 6 coisas que Deus odeia. Mas a 7ª, diz a palavra de Deus, que Deus detesta, abomina. Na minha adolescência, tinha uma banda chamada Cate Barneia. Não sei quantos já ouviram falar, mas tinha uma música que era a letra desses versículos, que dizia: 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª abomina a sua alma. Provérbios 6:17. Primeira, olhos cheios de orgulho. Deus odeia. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Sabe qual é a 7ª coisa? O que semeia discórdia entre os irmãos, que é basicamente murmuração. Deus detesta o pecado, mas tem pecados que parece que Deus odeia e abomina com mais força. E a murmuração é isso. Meus irmãos, quero pedir que Deus nos visite com a graça de falar: Senhor, me ajuda. Se eu tenho sido um murmurador, eu tenho apontado para uma vida descontente, eu murmuro contra a liderança, porque essa era a murmuração. Olha, estão esquecendo, a culpa é dos apóstolos. No final das contas, quando a gente murmura, a gente está colocando a culpa em Deus, porque Deus deixou aquilo acontecer, porque Deus não corrigiu, e murmura contra um, contra o outro, em vez de a gente, aos pés do Senhor, falar: Deus, tem misericórdia. E que a nossa igreja tenha esse pacto, porque a murmuração só tem um jeito de ser cortada, é não ser levada à frente. Chegou alguém murmurando, a pessoa que chega murmurando drena a nossa energia. Às vezes você chega de boa, alegre, feliz, a pessoa... Cara, é difícil isso. Mas que a gente tenha o pacto com Deus, combinado com Deus. Eu jamais falarei mal de ninguém e jamais levarei para frente alguma fofoca, nem murmuração. Eu vou responder de uma forma bíblica, diante dos problemas, que a sua resposta seja bíblica, correta, e que não haja murmuração em nosso meio, mas vigie. A palavra de Deus diz lá no comecinho, em Gênesis, o pecado está sempre à sua porta. Hoje você vai ter uma maravilhosa oportunidade de murmurar. Vai estar diante de você. Talvez antes de acabar o culto. Talvez à tarde. Sempre vai estar nos assaltando. Que Deus nos dê graça para respondermos de forma bíblica. E fazer aquilo que Deus quer para o seu povo. O problema era o esquecimento das viúvas dos helenistas, na distribuição. Mas o problema maior que circunscrevia aquilo, mais grave, era a murmuração. Porque se eles tivessem atacado o primeiro problema, ali mesmo a coisa tinha sido resolvida. Mas segue a palavra de Deus dizendo, versículo 2, qual foi a reação dos apóstolos? Então os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos, eles não se furtaram de lidar com o problema. Havia um problema, elas não podem ser esquecidas. O livro de Tiago fala que a religião perfeita é a gente atender aos órfãos, às viúvas. Isso é bíblico, a gente precisa dar essa prioridade, é visitar. É a religião sem cura, sem mácula, nas suas tribulações, guardar-se incontaminado também do mundo.
Mas é preciso, em cada problema, que cada um de nós conheça a nossa missão e valorize e coloque cada coisa na ordem que precisa ser colocada. É necessário, portanto, valorizar os princípios e o ministério da palavra de Deus. E saber que cada um tem uma responsabilidade nesse ministério de compartilhar a palavra de Deus. Os apóstolos, eles não escondem o problema, não falam, besteira isso não tem que ser resolvido, não. Eles lidam com os problemas. Traz uma convocação para os discípulos, não apenas para os 12. Gente, olha, está tendo um problema. E essa é, muitas vezes, o contrário do que a nossa sociedade faz. A gente esconde os problemas e a gente posta os sucessos. As redes sociais mostram, de modo geral, as alegrias, as vitórias, e escondem o pecado, o erro, a falha. Essa é a nossa tendência natural do mundo, é isso aí. As redes sociais mostram isso com muita força, mas a palavra de Deus fala justamente o contrário. As obras, as vitórias, faz no escondido para a glória de Deus. Agora, os seus pecados, a Bíblia fala para a gente confessar uns aos outros, para a gente expor, eu me expor, eu falar das minhas fraquezas, os outros saberem que eu sou errado, que eu tenho pensamentos impuros, que eu fiz coisas erradas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Isso não significa dizer que cada um tem que chegar aqui e confessar abertamente, não se trata disso. Mas esconder eles e não confessar e não ter alguém que caminha junto com você, não parece ser a orientação bíblica. Os apóstolos então convocam ali e falam, vamos colocar as coisas do tamanho, vamos que cada coisa tem e vamos lidar com esse problema. É necessário nós valorizarmos os princípios da palavra de Deus. E ele fala, olha, tendo convocado, eles dizem, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Servir às mesas, atender as viúvas era muito importante, mas a missão daquela liderança, daqueles 12, não era servir às mesas. Era o ministério da palavra. Era o ministério da palavra. Então ele diz, cada um precisa saber qual é a sua missão, qual é a sua responsabilidade. E para alguns Deus chama para isso, para se dedicar, para se fadigar, para se gastar no estudo, no ensino, na exposição da palavra. Para outros, para socorrer de forma mais direta. Isso não significa que os apóstolos também não socorressem, mas o principal, a prioridade do ministério deles era a ministração da palavra e as orações, a gente vai ver daqui a pouco. E quando você faz a sua parte, você libera a liderança para fazer a parte dela e a missão dela. Pastor MV está de férias. Isso nos deixa um pouco mais à vontade para falar sobre ele hoje. E eu quero convocar a igreja a liberar o pastor MV das atividades administrativas. Domingo, o pastor MV corre para lá e para cá. E ele tem uma aliança comigo. Eu falo, pastor, ninguém chega em você no domingo. Ele é o cara que, assim, se alguém chegar para trazer algum problema, ele fala, André, foca na pregação da palavra. Mas ele é pastor igual a mim, chamado para pregar a palavra. Mas, meus irmãos, muitas vezes porque a gente não abraça as responsabilidades que a gente poderia fazer, que vocês poderiam fazer, ele tem que fazer. Meus irmãos, a minha oração é que chegue o dia que eu possa sentar com o pastor MV e falar, vamos orar. E vai ter alguém cuidando de todos os detalhes técnicos do culto, das outras coisas, a gente vai visitar mais, a gente vai pregar mais, a gente vai ter mais expansão da igreja, mas isso só vai acontecer quando cada um fizer a sua parte, quando cada um tiver a iniciativa de ver o problema e falar, eu estou aqui disponível. Não é correto que os pastores abandonem a ministração da palavra de Deus para lidar com questões técnicas. Não é correto, mas isso ainda acontece no nosso meio. E nós não vamos murmurar por causa disso, mas nós vamos falar, Senhor, me ajuda a fazer parte da solução. A orar pelo pastor MV para que ele descanse bem e quando ele voltar, falar, pastor, eu quero ajudar e eu vou me comprometer. Eu não vou me comprometer hoje, vou só até a 2ª página. Não, conta comigo, relaxa, se preocupe em orar, em pregar a palavra de Deus e só isso. Essa é a minha oração. Cada um precisa saber a sua missão. E assim
apóstolos convocaram os discípulos e falaram, não é certo a gente fazer isso. E ele então segue dizendo ali no versículo 3, por isso, tendo dado os princípios da missão de cada um, ele diz, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para o encarregarmos desse serviço. Depois dele ter dado o princípio, olha, a pregação da palavra é prioridade na nossa comunidade. Deus chamou alguns para isso e eles precisam estar cumprindo essa missão. Ele fala, agora, resolvam o problema. Não foram eles que falaram, a gente vai escolher, mas ele falou, escolham, se organizem, conversem. Eu vou só dar os parâmetros aqui. 7 homens de boa reputação. E não vamos espiritualizar o 7, o número da perfeição. Não. Fiquei pensando sobre esse texto. Quem sabe cada um era responsável por um dia da semana. Qual era o número dessas viúvas? A Bíblia não diz. Qual o número da comunidade ali dos discípulos? Já passava de 5.000, já tinha sido chamado de multidão. Talvez 10.000 pessoas. Quantas viúvas tinham ali? Como poderia resolver essa situação do esquecimento? Escolham 7 homens. Vocês mesmos, gente de boa reputação. Cara que é comprometido, um homem que pode resolver as coisas. Aqui ele fala sobre homens, mas se ele quisesse ter falado, olha, a gente pode escolher, quem sabe, mulheres para outras atividades para organizar aqui, para falar com as mulheres. E tem outras mulheres que recebem responsabilidades também na Bíblia, mas aqui ele fala, resolvam esses homens daqui, escolham vocês mesmos. Vocês mesmos. É uma ordenação aqui, é um ofício, que nem é falado aqui sobre o nome de diácono, mas nós entendemos isso daí. Eles escolhem homens para esse ofício, de boa reputação. Não tem nada que se falar a respeito ruim dele. Não é perfeito, mas é um cara de boa reputação. Quando erra, ele conserta, ele é humilde, ele procura ajudar, ele tem iniciativa. Ele vai distribuir os alimentos, mas todo o trabalho feito para Deus precisa ser com esse princípio, cheio do Espírito. Meus irmãos, se não tivermos mulheres cheias do Espírito Santo organizando o bazar, o que vai acontecer? E de quando em vez, acontece. E elas precisam pedir perdão uns aos outros, orar uns com as outras e ajustar e falar, Deus tem misericórdia, a gente está aqui para servir ao Senhor, mas às vezes parece que a gente quer puxar para servir a nós mesmos. Diáconos a mesma coisa, pastores a mesma coisa, gente crente é chamada a ser não apenas aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo, mas sermos e vivemos cheios do Espírito Santo. E aqui é um conceito. Tem gente que talvez já tenha sido salva, mas vive uma vida que não é cheia do Espírito Santo, ainda tem muito da sua carne e da sua vontade operando. E cheio de sabedoria, sabedoria do alto que vem de Deus. Vocês escolhem. Então os apóstolos entregam para o povo. Cada um tem a sua responsabilidade. Vocês escolheram, usaram os critérios, agora nós os encarregaremos. A gente vai orar por eles, vai impor as mãos, vai dar essa autoridade para eles falarem em nome da liderança e resolverem essa situação. E é o que a gente espera também de cada um. Que, vendo as situações, não murmurem, mas tragam as soluções. Meus irmãos, é o sonho da igreja, dos pastores, do conselho. Fala, olha, eu estou vendo essa situação aqui, assim, 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 mas está aqui a solução. De quando em vez alguém faz isso? De quando em vez um ministério se mobiliza e traz uma solução e só informa, olha, já resolvemos, pastor, só ora para Deus nos guardar e continuar nos dando sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Era gente que tinha trabalho, ocupada. Não era gente à toa, não. Eram homens de boa reputação. Se eram de boa reputação, tinham seu trabalho, tinham sua família, tinham seu sustento. Mas esses foram aqueles que deixaram a sua responsabilidade, não de lado, mas usaram seu tempo para dedicar e se preocupar com o outro. Esse é o trabalho de Deus. Sempre vai ser assim. Você vai abrir mão de fazer alguma coisa para se dedicar ao trabalho do Senhor. O Senhor Jesus fez isso. Abriu mão da glória do poder dele para se dedicar ao outro, e esse é o chamado de Deus. Escolham vocês, homens que vão se importar com os outros. Todos nós temos esse chamado. Aí eu queria dormir um pouco mais, é o único dia que eu consigo. Amém. Eu não quero colocar peso nem culpa em ninguém. Mas ora ao Senhor e fala, Deus, me ajuda a organizar meu tempo aqui.
Preciso dedicar tempo para a minha família, para o trabalho. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer para servir os outros? E é você e Deus quem vai resolver isso. Não sou eu que vou pegar a sua agenda e falar, está vendo muita televisão aqui, mexendo muito no celular. Não. Cada um tem que dar contas disso a Deus. E uma vez que eles escolheram, nós os encarregaremos, é o que diz a palavra de Deus. Versículo 4 diz, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Próximo ponto é, ajude os seus pastores a manter o foco. Faz a sua parte, cara. Os apóstolos tinham isso claro, a missão deles. Orar e compartilhar a palavra. E é claro que na oração Deus dá a estratégia. Eles só oravam porque eles conheciam, andavam no meio do povo, sabiam das suas necessidades. E é interessante como todos os estudiosos, teólogos, comentaristas falam sobre essa ordem das coisas. A oração e depois a ministração da palavra. Um pastor que não ora, que não se dedica à oração, um crente que não intencionalmente reserva tempo para oração e não acha que isso vai acontecer naturalmente. Ah, que legal, hoje estou com vontade de orar. Na maioria das vezes você não vai estar com vontade de orar. Mas eles se dedicaram, a gente precisa se consagrar, nos devotar, perseverar. A nova tradução da linguagem de hoje diz, devotaremos todo o nosso tempo. A ideia é que o tempo deles não fosse tomado por outras distrações. Então ajude os seus pastores, os seus líderes de ministério, o seu conselho da igreja, a orarem mais, a buscarem mais o Senhor. Eu estava pensando, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos deu uma estratégia, uma forma de agir na nossa igreja, que a gente tenha consciência de que a nossa semana começa no domingo e o nosso domingo começa com oração, a reunião de oração. Eu quero tanto ver vocês, a gente orou por vocês hoje lá. Deus traz gente apaixonado, que fala assim, eu gosto tanto, faz tão bem, faz tão sentido orar e estar junto com os meus irmãos que dormir até um pouco mais tarde é bom, mas orar junto com os irmãos é muito melhor. Que seja aquela alegria, sabe quando você é criança e aí você tem a excursão da escola? Eu me lembro disso vividamente. Naquele dia você não quer nem dormir, você demora para pegar no sono, no dia seguinte você acorda de madrugada, você está feliz porque você vai para a excursão da escola, que seja esse o sentimento do nosso coração, de amor pela oração, e ainda mais nos pastores, a gente ainda ora muito pouco. Ajude seus pastores a manter o foco, a se dedicar à oração e ao ministério da palavra, a trabalho, estudar, pesquisar, ler, reler, meditar, colocar sua própria vida diante disso. E o povo, quando libera os pastores para isso, faz um bem para eles mesmos. Para eles mesmos. Quem investe na vida dos pastores... Um irmão certa vez me procurou e falou assim, Deus tem me dado uma visão que eu aprendi de outro pastor. Invista em literatura para os seus pastores, para eles estudarem, para eles crescerem no ministério da palavra. Ajude, contribua, faça a sua parte. Meus irmãos, isso começou com a murmuração e a resposta da murmuração, o problema que tinha. E eles falaram, olha, resolva. A nossa missão é essa, a missão de vocês é outra, mas é também ajudar a gente a se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5, a palavra de Deus diz, o parecer agradou a todos. Próximo ponto é a pacificação deve ser considerada como um elemento importante na tomada de decisões de acordo com a vontade de Deus. O fato das pessoas concordarem, haver paz, o conflito começar a esfriar e resolver, parece ser um bom índice, um bom referencial para a gente pensar, parece que Deus está nesse negócio. É um bom indicador. É claro que corações endurecidos, anestesiados pelo pecado, também podem ficar em paz, sem conflitos, e concordarem no pecado. Isso precisa ser visto com o tamanho certo da coisa. Mas uma pacificação que é produzida por Deus é um bom referencial. Então, quando a gente consegue se entender, Deus está no negócio. Essa é a força que a gente tem. A gente se entende, tem um conflito, tem um problema, mas quando a gente resolve o problema com o irmão, com a irmã, a gente fortalece o nosso relacionamento. Não achem
que pelo fato de a gente não falar sobre o assunto, não lidar com o conflito, as coisas vão se resolver sozinhas. Não vão. Vão continuar como uma raiz de amargura. A Bíblia chama amargura de raiz. Ela vai continuar se infiltrando. Os problemas precisam ser resolvidos até o ponto de serem pacificados. Tranquilo. E é muito interessante que o verbo usado aqui no grego é o verbo aresco. O parecer agradou a todos. É o mesmo verbo usado lá em cima, ou a mesma palavra, a mesma raiz, quando os apóstolos dizem não é correto abandonarmos. Esse correto, a palavra é também aresco, o termo. Então, ele está dizendo, olha, lá em cima não foi correto, não agradou, não fazia sentido, não era bom, não é isso que Deus quer. E lá embaixo falou agradou. Não, porque agradar no português dá uma ideia que assim, foi legal. Não, mas foi mais do que legal, foi mais do que trazer paz, mas foi um termo que fez sentido. É a mesma palavra, e é bonito ver isso. Alguma coisa estava fora do que é certo, e essa coisa foi ajustada pela graça de Deus, quando os princípios foram colocados. Então a pacificação traz esse nivelamento, as coisas de volta, justas, para a vontade de Deus. A pacificação. No que depender de vocês, diz a palavra de Deus, tenham paz com todos. Eu não estou dizendo que todo mundo é fácil a gente conversar, não. A gente não é fácil de conversar, de resolver os nossos conflitos. Não é. A gente é orgulhoso, a gente é soberbo, a gente presume. Com certeza aquele irmão teve essa intenção quando falou isso. Meus irmãos, você está fazendo o papel de Deus, dizendo que você conhece a intenção do coração do irmão e da irmã. A gente não pode julgar assim. A gente precisa sempre pensar, não, quem sabe ele estava com cabeça quente, não foi bem isso que ele quis dizer. Me machucou, é verdade. Mas vamos dar o passo da humildade. E escreva uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. O mais maduro é que vai dar o primeiro passo. Aquele que for mais cheio do Espírito Santo, mais maduro, é que vai procurar o outro e vai pedir perdão e vai procurar reconciliar. Sempre vai ser assim. Não espere que, o outro que vem até mim. Se você pensa assim, é porque você já está carimbando. Eu sou imaturo, espiritualmente, emocionalmente, em termos humanos. Você está dizendo, não, o outro que tem que vir se humilhar. Não. O mais maduro sabe que ele não tem ego, ele não tem soberba. Eu vou lá, eu peço perdão. Mas se a pessoa me machucar novamente, você fez a sua parte. E no que for possível, diz a palavra de Deus, no que depender de vós, tenha paz com todos. Faça a sua parte, continue em oração e não deixe isso entrar no seu coração. Aquele parecer agradou a todos. É minha oração que a nossa igreja se entenda as nossas dificuldades. Que a gente não varra para baixo do tapete e fale, não, o tempo resolve todas as coisas. Não resolve. Não existe esse versículo, o tempo resolve todas as coisas. Isso não é bíblico. Isso é demoníaco. O tempo não resolve todas as coisas. O que resolve é o Evangelho, a gente se humilhar. Às vezes a gente precisa usar o tempo ao nosso favor. Deixa esfriar. Calma, vamos pensar mais um pouco. Mas não é o tempo que vai resolver. Mas pela graça de Deus ali, aquela palavra dando as orientações da parte de Deus foram palavras que agradaram a todos, que realmente reequilibraram as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa seja uma realidade para a nossa vida. Foi isso que Jesus veio fazer. Derrubar o muro de separação e inimizade entre uns e outros, entre nós e Deus. É isso que o Evangelho faz, traz redenção também para os relacionamentos. Segue então, o mesmo versículo, segue dizendo, então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E o princípio desse versículo é que alguém precisa se importar. E foram esses homens que foram eleitos e se dispuseram, e eram homens diferentes. A maioria deles ali de fala grega, então teriam mais facilidade para assistir, atender aquelas viúvas dos helenistas, mas eram homens diferentes. Ali foram escolhidos o que a teologia considera como sendo os primeiros 7 diáconos. Algumas características se revelam, a gente pode ver aqui. A primeira dela é que
Estevão tem uma qualificação aqui, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E a gente vira uma página da nossa Bíblia, a gente vai ler o maior sermão da Bíblia, com a teologia bíblica sensacional. Não sei nem como é que eu vou pregar esse sermão todo aqui, porque ele é muito grande, mas ele vai fazendo uma costura de todos os elementos da história bíblica. Ele era um homem cheio de conteúdo, conhecia a palavra de Deus, assim são seus nossos diáconos e cada um dos servos da nossa igreja. Homem cheio de fé e do Espírito Santo, e de tal forma ele foi testemunha do Senhor, que foi o primeiro mártir. Uma teologia maravilhosa, uma pregação poderosa, bíblica, e ele é apedrejado. Homens diferentes. Fala-se depois de Filipe, aquele que foi evangelizar um eunuco, e ele é teletransportado de um lugar do outro. Ele sai de um lugar e ele é arrebatado e aparece em outro lugar. A gente vai chegar nesse texto, a gente vai lidar com ele ainda, segura por enquanto. Falam sobre outros, e o último que fala é sobre Nicolau, prosélito de Antioquia. E se essa Antioquia da Síria tivesse referindo a Antioquia da Síria, é um homem que veio do lugar onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Homens diferentes, de costumes, regiões diferentes, mas que tinham um só Senhor. Assim é quando Deus opera a resolução de conflitos. É um adolescente que trabalha e convive e serve ao Senhor com alegria com o idoso. É um que vota num partido, outro que vota no outro partido, mas que servem junto ao Senhor e que essas ideologias políticas não separam. Antes, o serviço ao Senhor, o amor ao Senhor os une. É um que tem um grau de instrução maior, um mestrado, um doutorado, e que ajuda aquele que tem pouca leitura, mas servem junto ao Senhor. Quando os conflitos são resolvidos, a união do Senhor é promovida. Aliás, tem 3 coisas só na Bíblia que Deus fala que são um. A Trindade, não são 3 deuses, é um só. Segundo é o casamento. Se unirão, marido e mulher se tornarão uma só carne. A terceira coisa é a igreja. Você pode não querer ser um comigo, com o seu irmão, com a sua irmã, mas a Bíblia diz que você é um. Nós somos um. E quando essa multiforme graça de Deus é manifesta, a gente vê isso se expressando nessa beleza de Deus, juntando gente diferente para servir a Ele. E para terminar, versículo 7. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus ela é personificada, como se uma pessoa fosse. Ela crescia, ela meio que se mistura com a igreja, ela crescia, ela se expandia, as pessoas ouviam mais a palavra de Deus. E a mesma expressão que apareceu no começo aparece de novo aqui. O número de discípulos aumentava. Começa o versículo 1 dizendo, naqueles dias o número de discípulos aumentou. E aqui de novo, o número de discípulos aumentava. Mas agora não mais murmuração, reclamação, agora salvação, conversão. E diz ali que também um grande grupo, e não apenas um pequeno grupo de sacerdotes, obedecia à fé. Quem eram essas autoridades religiosas, senão aqueles que no texto anterior estavam açoitando aqueles discípulos, ou pelo menos dando ordem para que os apóstolos fossem açoitados. Meus irmãos, o poderoso testemunho da resolução de conflitos. Houve um problema, as viúvas sendo esquecidas, mas houve um problema muito mais grave, a murmuração. E Deus levanta os princípios, olha, cada um faz a sua parte. Os pastores, os líderes pregam, a igreja distribui. Escolham homens que sejam gente cheia do Espírito Santo e sabedoria. E quando cada um faz a sua parte, o testemunho da palavra, ele é potencializado, expandido, e as conversões acontecem. Porque as pessoas podem ter a certeza, vocês não falam daquilo que vocês não vivem, vocês falam daquilo que é real para vocês. Então, um grande número de sacerdotes, antes perseguidores, agora se tornam seguidores do Senhor. Quando cada um faz a sua parte, a palavra de Deus segue e avança sendo proclamada.
Quando cada um faz a sua parte, nós vamos ver alguns princípios que se apresentam e que acontecem na nossa vida. O primeiro é que a resolução de problemas de forma pacífica e bíblica, ele é um testemunho para todos. Mas a gente só faz isso quando a gente tem a certeza que o Espírito Santo está agindo na nossa vida. O poder do Espírito Santo não vai ser feito na minha força. Eu não sou o cara de gostar de conflito, de chegar, de peitar, mas eu sei que eu preciso ser assertivo, preciso conversar com as pessoas, preciso ajudar as pessoas. Tem gente que já gosta de confusão, de conflito, que paga para entrar numa briga, esse precisa ser mais manso. E aquele que não gosta de conflito precisa ser fortalecido pelo Senhor e lidar com o problema. No poder do Espírito Santo. Segundo, o pecado da murmuração precisa ser vencido. Um pacto. Não mais deixaremos nos vencer pela tentação de falar mal dos outros. Ore nessa manhã dizendo: Deus, se eu falar mal de alguém, Espírito Santo, acende um farol vermelho na minha frente, dizendo: por que você está falando mal do outro? Será que você não ouviu hoje de manhã? Por que você está alimentando alguém que está falando mal do outro? Que a murmuração seja vencida. Se tem um problema, a gente vai lidar, vai procurar a pessoa. Se você não consegue, você chama os líderes, chama alguém mais maduro, mas você não sai falando mal por aí, deixando a coisa se infiltrar. Terceiro, quando cada um faz a sua parte, não murmura, você libera os líderes para focarem naquilo que é necessário e prioritário. Orar, pregar a palavra, e a igreja mais ainda se fortalece nesse ciclo virtuoso e não vicioso. Ciclo de virtude. Deus fortalece o povo não murmura, cada um faz a sua parte. Os apóstolos, os líderes pregam a palavra, fortalece o povo e assim a igreja vai caminhando. Os problemas maiores que a igreja precisa enfrentar não estão do lado de fora da gente. Os irmãos da igreja perseguida, a nossa igreja, da qual nós fazemos parte, mas tem irmãos lá, eles dizem: não ore para que Deus tire a perseguição. Em nenhum momento a gente vai ver os apóstolos orando assim. Mas sobre o pecado no nosso meio, sobre a murmuração, sobre os nossos relacionamentos, com esse a gente precisa ter muito cuidado. Falar: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É fácil murmurar, falar mal do outro, criticar o outro e não trazer nenhuma contribuição produtiva para resolver o problema. Mas que Deus tenha misericórdia da gente e nos use como instrumento nas mãos dele, como um poderoso testemunho da resolução de conflitos. Que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que anda de joelhos, que busca o Senhor, que resolve seus problemas. Que ninguém sai porque ficou aborrecido. Você vai para outra igreja, se você não resolver os problemas lá, você vai sair da outra igreja e vai para outra, e vai para outra, porque o maior problema é o nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós e que, rendidos os nossos corações, estejam diante do altar dele, em nome de Jesus.